26 de abril de 1986. Давай быстрее! Садитесь скорей! Uma explosão rasgou o céu da Ucrânia com a força de 400 bombas atômicas. Em questão de horas, 350 mil pessoas foram retiradas de suas casas às pressas. O ser humano deixou para trás tudo o que havia construído. E, sem perceber, entregou o território a quem nunca precisou de permissão para existir. A natureza não foi embora. A natureza ainda ficou. A zona de exclusão de Chernobyl cobre 30 quilômetros em todas as direções ao redor do reator destruído. É um território do tamanho de um país pequeno. – 2.600 quilômetros quadrados de floresta, pântano, campo aberto e ruína. Durante décadas, os cientistas acreditaram que aquele solo envenenado pela radiação seria um deserto biológico, um lugar onde nada sobreviveria. Estavam errados. O que ninguém esperava era que a ausência do homem seria mais poderosa do que a presença da radiação. Eles foram os primeiros a tomar conta. Na zona de exclusão, a densidade de lobos é 7 vezes maior do que em qualquer floresta protegida da Europa. 7 vezes. Em um território que deveria ser morto, uma das populações de lobos mais densas do continente prospera. Entre prédios que desabam e estradas que o asfalto já não conhece. Eles se movem em silêncio, narinas abertas, orelhas eretas. Uma matilha atravessa o que um dia foi uma rodovia principal. Não há medo. Nunca houve caçador humano aqui nos últimos 40 anos. A memória do perigo que o homem representa foi apagada em menos de 2 gerações. Esses animais não sabem o que é uma arma. Não sabem o que é uma armadilha. Para eles, este mundo não foi abandonado. Foi dado. Os lobos de Chernobyl carregam radiação em seus corpos. Estudos revelam que as doses acumuladas em seus tecidos ultrapassam em 5 vezes o limite considerado seguro para animais. E mesmo assim, eles reproduzem. Eles caçam. Eles dominam. Se os lobos são os senhores da zona, os javalis são sua força bruta. Milhares deles vagam pelos campos e bosques,
revirando a terra contaminada com os focinhos. Ingerindo raízes e tubérculos que absorveram césio radioativo por décadas. Os níveis de radiação em alguns javalis são tão altos que a carne não pode ser consumida. Em nenhum lugar do mundo. Esses animais são literalmente radioativos ao toque prolongado. E mesmo assim, a população cresce. Cresce sem controle. Cruzando para a Bielorrússia, chegando à Alemanha. Um rastro vivo e radioativo, espalhando-se pelo mapa da Europa. A radiação não os matou. Os fez proliferar. Em 1998, cientistas tomaram uma decisão incomum. Se a zona estava se tornando um refúgio acidental de fauna, Cinda, por que não testá-la como área de reintrodução para uma das espécies mais ameaçadas do planeta? 31 cavalos de Przewalski foram soltos dentro da zona de exclusão. A última linhagem genuína de cavalos selvagens do mundo, extintos na natureza há décadas. Ninguém sabia o que aconteceria. Hoje, a população se aproxima de 200 animais. 20. Eles galopam por campos abertos, sem vedas, sem estábulos, sem tratadores. Suas crinas são curtas e espessas. Seus pescoços são largos como troncos. São animais que pareciam pertencer a pinturas rupestres. E agora correm livres em um território que um reator destruído, por acidente, tornou intocável. Nenhum humano pode morar aqui. E por isso, os cavalos são livres. Mas a zona cobra um preço. Entre os pássaros dos setores mais contaminados, pesquisadores documentaram tumores e deformidades. Albinismo anormal. Cataratas em animais jovens. Rãs que deveriam ser verdes chegaram à zona e tornaram-se negras. Uma adaptação acelerada à força que nunca havia existido antes na história da evolução. A melanina absorve radiação. A natureza improvisou. Nas margens do rio Pripyat, peixes enormes habitam as águas onde os reatores ainda lançam calor. Os bagres crescem além do normal, e não por mutação, mas porque nunca foram pescados. Décadas de crescimento ininterrupto. Animais que o tempo nunca alcançou. A radiação deforma. A ausência humana restaura. E na zona, as duas forças vivem em equilíbrio permanente e brutal.
Os cientistas chamam Chernobyl de experimento não intencional. O maior experimento de exclusão humana da história moderna. Em menos de 40 anos, a natureza reconquistou o que levou séculos para o homem construir. Florestas cresceram sobre ruas. Raposas criam filhotes em apartamentos abandonados. Linces caminham por corredores de escolas que nenhuma criança pisou desde 1986. Águias construem ninhos nas chaminés de fábricas paradas. E os lobos? Sempre os lobos. Eles cruzam a fronteira invisível da zona, sem saber que ela existe. Carregam radiação em seus pulmões, nos ossos, no sangue, e ainda assim caçam. Ainda assim uivam. Ainda assim marcam território. Em uma terra que o mundo deu como perdida. Chernobyl nos ensina uma verdade que nenhum ser humano quer ouvir. O maior perigo para a vida selvagem nunca foi a radiação. Foi sempre a presença do homem.